A história de Sodoma e Gomorra, julgamento, misericórdia e a jornada sombria de Ló. Era uma vez, em tempos muito antigos, quando Deus ainda estava construindo sua grande promessa sobre a terra de Canaã, dois homens caminhavam lado a lado. Abraão, o escolhido de Deus para se tornar pai de uma grande nação, e Ló, seu amado sobrinho. Ló era filho de Harã, irmão de Abraão. Quando Harã morreu ainda jovem, Abraão assumiu Ló como um filho. Cresceram juntos, viajaram juntos. E quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra e seguir rumo ao desconhecido, Ló foi com ele, aprendendo desde cedo a fé, a obediência e a generosidade do Deus verdadeiro. A vida de Ló prosperou porque ele caminhava ao lado do homem que Deus havia escolhido. Com o passar dos anos, Deus abençoou tanto Abraão quanto Ló que os rebanhos dos dois se tornaram enormes. Pastores começaram a discutir, disputando água e pasto. Para evitar brigas, Abraão chamou Ló e disse com amor: "Meu sobrinho, não quero contendas entre nós. A terra está diante de você. Escolha para onde deseja ir, e eu irei na direção oposta." Foi nesse exato momento que o destino de Ló tomou um rumo inesperado. Ló levantou os olhos e contemplou o Vale do Jordão. Era verde, fértil, repleto de água, brilhando como um oásis em meio ao deserto. E bem no coração daquele vale havia duas cidades belas, ricas e movimentadas. Sodoma e Gomorra pareciam o paraíso, e Ló escolheu o que lhe pareceu melhor. Primeiro armou suas tendas perto de Sodoma. Depois, sem perceber, estava completamente instalado dentro da cidade e se tornou até um cidadão influente. Ele buscou riqueza, conforto e oportunidades, mas não percebeu que se aproximava de um lugar onde quase ninguém lembrava de Deus. As cidades eram vistosas por fora, mas por dentro estavam apodrecidas, cheias de injustiça, crueldade, arrogância e pecados que ofendiam profundamente o Criador. A maldade crescia mais a cada dia, e o clamor dessas cidades subiu até o céu. Certo dia, Abraão estava sentado à porta de sua tenda quando viu três homens se aproximando. Sem saber que eram seres celestiais, correu até eles e os recebeu com água, pão fresco e o melhor alimento que tinha. Durante a refeição, Deus revelou: "O pecado de Sodoma e Gomorra é muito grande. Vou descer e ver se tudo é verdade. Se for, essas cidades não permanecerão." Os dois anjos seguiram para Sodoma. Abraão ficou sozinho. E então fez algo extraordinário. Começou a interceder pelas cidades, especialmente por Ló, seu sobrinho amado. "Senhor, destruirás o justo com o injusto? E se houver 50 justos na cidade?" "Se houver 50, pouparei toda ela", respondeu Deus. Abraão foi descendo. 45, 40, 30, 20, até 10. E Deus disse: "Por amor a 10 justos não destruirei a cidade." Mas nem 10 justos havia ali. Quando os anjos chegaram a Sodoma, encontraram Ló sentado à porta, sinal de que ele era um líder da cidade. Ele os recebeu com hospitalidade, preparou pão sem fermento e lhes deu abrigo. Mas à noite algo terrível aconteceu. Homens de todas as idades cercaram a casa, exigindo que Ló entregasse os visitantes para abusarem deles. Era o retrato perfeito da corrupção de Sodoma. Ló tentou protegê-los. "Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade terrível." Mas a multidão avançou com violência. Os anjos então puxaram Ló para dentro e, com um brilho sobrenatural, cegaram todos. Os homens lá fora, que cambaleavam sem saber onde estavam. "Ló", disseram os anjos, "pegue sua esposa, suas filhas e qualquer parente que tiver na cidade. O Senhor vai destruir este lugar. Saia agora." Ló correu para avisar os genros, mas eles riram. Achavam que era brincadeira. Quando amanheceu, os anjos insistiram que Ló saísse. Ele hesitou, talvez por apego, talvez por medo. E então os anjos o tomaram pela mão, junto com sua esposa e suas filhas, e os arrastaram para fora da cidade. "Fujam, corram para as montanhas. Não olhem para trás." Quando estavam longe o suficiente, o céu se abriu. Fogo e enxofre desceram do céu sobre Sodoma e Gomorra. As cidades inteiras foram engolidas por chamas, o chão tremeu, plantações desapareceram, casas viraram cinzas. O vale que um dia parecia o Éden virou deserto e pó. Mas no caminho, a esposa de Ló olhou para trás, talvez por saudade da vida que deixava, talvez por não querer soltar o passado, e ela imediatamente virou uma estátua de sal. Ló e suas filhas chegaram à pequena cidade de Zoar, que Deus poupou por misericórdia.
Mas Ló estava tão traumatizado com tudo o que viu que teve medo de morar ali. Temia que Zoar também fosse destruída. Então fugiu para as montanhas exatamente como os anjos mandaram desde o começo. E passou a viver com suas filhas em uma caverna isolada. E assim, o homem que buscou o Vale Fértil agora se escondia no alto de montanhas desertas, como se fosse o último sobrevivente. Com o isolamento e o medo, as filhas de Ló temeram que nunca teriam família. Naquele tempo, uma mulher que não tivesse filhos era vista como alguém sem futuro, sem nome, sem esperança. Movidas pelo desespero, tomaram uma decisão equivocada. Deram vinho ao pai até que ele não percebesse o que acontecia. E uma de cada vez deitaram-se com ele. Ló não percebeu nada, nem quando elas chegaram, nem quando saíram. Dessa atitude nasceram 2 meninos. Moabe, ancestral dos Moabitas, Ben-Ami, ancestral dos Amonitas, nações que mais tarde seriam inimigas de Israel. Mas Deus, em sua graça, ainda traria luz daquela escuridão. Da linhagem moabita viria Rute, que se tornaria parte da genealogia do Messias. Até da dor Deus faz nascer esperança. Abraão nos ensina o poder da intercessão. A oração sincera pode salvar vidas. Ló nos alerta sobre escolhas. Nem sempre o que parece bonito é o que Deus quer. A esposa de Ló nos ensina a não olhar para trás. Quando Deus manda seguir, o passado não pode nos prender. As filhas de Ló nos mostram o perigo do medo. Decisões tomadas sem fé trazem consequências profundas. E Deus nos lembra que é justo, mas também misericordioso. Ele oferece oportunidades, mas o pecado tem seu preço. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários qual personagem ou história da Bíblia você mais gostou até aqui. Nos vemos na próxima história bíblica.